Olá a todos e todas, vamos iniciando a nossa quinta semana da disciplina de Teorias do Jornalismo desse segundo semestre de 2021, né? Hoje postando com alguns minutinhos aí de atraso, em razão aí, enfim, das quedas de luz, de internet, etc. E também hoje foi o dia que nós, professores e técnicos também, tomamos a segunda dose da vacina contra a Covid. Espero que vocês também estejam tomando aí dentro do calendário, né, para que em 2022, primeiro semestre, né, de preferência, possamos voltar aí para o formato presencial, né, porque como a gente vê, cada ponto assim tem muito conteúdo, muita coisa para falar hoje também. Então, já adianto, né, que hoje sobre nossa fala é sobre a teoria do newsmaking. E então eu estou colocando, além do vídeo e do slide, também um artigo que fala sobre essa teoria, um artigo que foi apresentado no Intercom 2015, que traz um balanço geral, né? O acontecimento newsmaking e as relações de concorrência entre os meios de comunicação, do Renan Vieira e do professor Carlos José Napolitano, né, da Unesp, de Bauru, São Paulo. É interessante porque eles trazem o objeto de estudo deles e também vai dentro dessa linha que vocês podem observar até como eles fizeram, né? Eles pegam o estado de São Paulo, o canal Record, né, e trabalham principalmente com esses veículos, mas eles fazem esse apanhado geral também da teoria. E essa é mais ou menos a ideia também que vocês trabalhem. Então é um material que dá conta também do tema, né? Porque o tema trazendo exemplos, falando dos autores, um vídeo, enfim, de 20 minutos, meia hora, poderia ser até uma hora, não dá conta de todo esse universo. Então eu sempre coloco esse texto, um texto complementar, né, para aprofundar mais o conteúdo. Mas vamos lá, vamos falar sobre o newsmaking, que é uma teoria, eu costumo dizer que é uma teoria guarda-chuvas, né, porque ela é uma teoria muito ampla, de certa forma, e que ela não exclui outras teorias, né, exclui algumas, mas não todas, porque newsmaking, como vocês vão ver ali de cara quando, né, se vocês abrirem os slides, né, é justamente fazer notícias, fazendo notícias, né, do inglês. Todos os procedimentos que envolvem a produção de notícias, eles, de certa forma, mesmo que não explicitamente se fale, a gente está utilizando a teoria do newsmaking, etc. Mas está sendo, de certa forma, uma pesquisa com a perspectiva do newsmaking. Se está preocupado com a produção feita da notícia, né, do jornalismo. Então, claro, tem as pesquisas de recepção, tem outros tipos de pesquisa, né? Então não são todas também que vão ter essa perspectiva, mas se a preocupação é a produção, é o trabalho do jornalista na produção, de certa forma vai ter alguma relação com o newsmaking. É por isso que eu costumo dizer que é uma teoria guarda-chuva, porque ela acaba abrangendo, né, algumas outras teorias mais específicas, como a gente vai ver aqui. Então, ela parte também de dois princípios, né? O primeiro, como ela também, de certa forma, historicamente, né, uma das primeiras que surgem e que segue sempre sendo atualizada, porque trata do fazer jornalismo. Então, ela, de certa forma, ela rejeita a teoria do espelho, como a gente viu, ela desconsidera completamente uma perspectiva de que o jornalismo e a imprensa são um espelho da realidade. Então elas já desconsideram essa perspectiva, né? Porque há elementos envolvendo a produção das notícias. E então ela vai partir da premissa de que a imprensa ela não reflete, mas ajuda a construí-la, né? Então a gente vai falar mais para frente depois um pouco das teorias construcionistas. Então ela parte, né, dessa premissa da imprensa como sendo um elemento na construção da realidade, né? Então essas são duas premissas básicas. Alguns autores, e que na verdade até recuperam outros mais antigos, o Mauro Wolff, né, que tem o livro de Teorias da Comunicação, que até provavelmente vocês vejam mais no livro de Teorias da Comunicação dele mesmo, que é
uma referência fortíssima, né, quando se fala de teorias da comunicação. E aqui da teoria do jornalismo, um dos grandes nomes sempre é o Nelson Traquina, né, o autor português, principalmente com aqueles 2 livros que eu já comentei na última semana. E no livro do Felipe P, na teoria do jornalismo, ele também traz esse resumo, essa sistematização dessas principais teorias. Então, para quem depois, até em TCC, etc., for procurar, ou se quiser até trabalhar com a notícia, eles falam de todas das outras também, mas do newsmaking especificamente, esses 3 autores e mais, eles vão citar, todos eles, a socióloga Gay Tuchman, né? Que é quem, de certa forma, faz essas primeiras reflexões, né, sobre a produção de notícias como uma teoria, né, como sendo a teoria do newsmaking, mas que vai ser recuperada e atualizada e retrabalhada por esses autores e até hoje, né, como esse artigo que eu coloquei para vocês é de 2015, né, sempre traz uma atualização, né, traz esse contexto histórico, mas são reflexões que vão sempre atualizando, né, as teorias, e essa acaba sendo também a ideia, né, de se trabalhar as teorias dentro dos cursos, né, de graduação. Então a teoria do newsmaking, ela vai considerar vários aspectos, como como eu vinha falando, então é uma teoria bastante ampla, né? Como, por exemplo, aquilo que vocês veem lá em produção da notícia e viram lá no início do curso, né? Os critérios de noticiabilidade é uma das possibilidades, é um dos elementos que vão estar dentro da teoria do newsmaking, né? Então, vocês querem pesquisar quais são os critérios de noticiabilidade né, da editoria X do veículo tal, né, para publicar. Por que tal matéria ganhou destaque, outra não. Vocês vão lá nos critérios de noticiabilidade, vocês vão estar dentro da teoria do newsmaking, né, os valores notícia, né. Então também vai abranger aí outra teoria que a gente vai falar mais para frente, como o que vai aparecer aqui nas palavras do Traquina e do Wolff, como constrangimentos organizacionais, né, que é a teoria organizacional, né, que coloca esse poder do jornalista de até enquanto gatekeeper, já relacionando com a teoria que a gente viu na última semana, como sendo um poder condicionado, né? Ele não tem total liberdade, né? O jornalista, a não ser, claro, que ele tiver no perfil dele, se estiver atuando de maneira independente, aí sim, ou se ele for o dono da empresa, mas ele estando contratado por um veículo jornalístico, ele não vai ter total autonomia para publicar o que ele quiser e como ele quiser, né? Então, esse é outro ponto. Então, tudo que envolve a produção da notícia, as fontes, etc., vai estar dentro da teoria do newsmaking. Por isso que eu falei que, mesmo que lá no TCC, no artigo, etc., vocês não citem o newsmaking, explicitamente, implicitamente, vocês vão estar trabalhando nessa perspectiva da teoria do newsmaking. Então, construção de audiência e rotinas de produção, né, também. Rotinas de produção, então, talvez um dos principais cernes, assim, da teoria do newsmaking, né, que é aquela coisa como, às vezes, alguns pesquisadores fazem de... mesmo que tenha já trabalhado em veículos, né, sejam pesquisadores experientes, que às vezes vão lá e ficam observando, né, a produção, as rotinas de produção de um determinado veículo, né, desde a que horas o jornalista chega, né, o que ele faz, toma o cafezinho primeiro, checa o e-mail, olha os releases, telefone. Então, quem trabalha em redação ou faz estágio já, ou já trabalhou, né, sabe como é que funciona. Então, depois a gente vai ver isso, né, essas rotinas de produção, como o jornalismo, ele não é como muitas vezes se tem um imaginário, né, de que é algo completamente uma novidade por dia, né, não tem muita previsão do que vai acontecer, né, muito pelo contrário. Muitas vezes a rotina do jornalista é marcada assim pela previsibilidade, né? Então essas rotinas de produção vão ser talvez o ponto principal assim o principal objeto com o qual a teoria do newsmaking vai se preocupar. Como eu falei, é uma perspectiva construtivista, né, que rejeita a teoria do espelho,
mas isso não quer dizer que desconsidera ou que considera que, né, que a imprensa mente ou trabalha com ficção, né? Não, tem como referência a realidade, né? Tem aqueles conceitos, principalmente no, em relação àquela notícia informativa, de se buscar, sim, a objetividade. Então, tem aqueles tipos de texto que a gente viu, né? Que podem ser aplicados para audiovisual, para mídia sonora, enfim, nota, notícia, etc. Que, né, o lugar onde vai acontecer, né, não tem alguns pontos que não tem muito como se interpretar, né, são fatos objetivos no caso. Então, vai trabalhar sim a partir de elementos da realidade. Então, a socióloga Gay Tuchman, que a gente falou, ela vai trazer três vertentes, então, que vão ser, de certa forma, alguns pilares dos estudos do newsmaking. Aqui é isso, a cultura profissional dos jornalistas, que o Nelson Traquina vai trazer no livro dele sobre a tribo jornalística, né? Essa questão da cultura profissional, formação, de certa forma, uma forma de ver o mundo, né? Que às vezes é muito semelhante, porque o jornalista, ele muitas vezes, né, tem uma bagagem de leitura, tem experiências, conversa com outros jornalistas, então partilha de muitas ideias, etc. Então tem uma cultura profissional, assim como vai ter a cultura profissional do médico, do advogado e de várias outras profissões, né? A gente fala no futebol, né, aos boleiros, né, se fala nos programas esportivos. E dentro desse universo amplo, às vezes tem aqueles específicos, né, os jornalistas econômicos, os jornalistas esportivos, os jornalistas políticos, etc., que também vão ter a sua cultura dentro dessa cultura maior, né? Então, a organização do trabalho, né, a maneira como é organizada e a organização no sentido institucional, né, aonde o jornalista trabalha, e os processos produtivos, né? Então, essas rotinas de produção, essas técnicas de produção que vão envolver o texto, vão envolver a apuração, né, a ida do repórter ao lugar, as fontes consultadas, tudo que vai envolver a produção, né, do material jornalístico. Então, a Gay Tuchman vai falar também de três obrigações, né, a partir da perspectiva do newsmaking, que é tornar possível o reconhecimento de um fato desconhecido como um acontecimento notável. Então, pode-se pensar atualizar isso em relação ao contexto de mídias sociais. Realmente se reformula, né, vários pontos e esse é um deles, né, porque de fato esse primeiro princípio não necessariamente mais precisa se ter o fator do jornalismo, né, para se tornar um fato desconhecido como um acontecimento notável. Muitas vezes acontece o contrário, o jornalista atualmente vai, a partir da repercussão de determinados casos, às vezes nas redes sociais, ele vai tratar desses assuntos, né? Mas aí dá para se pensar em relação a mídias de maneira geral, né? Elaborar formas de relatar os acontecimentos que não tenham a pretensão de dar a cada fato ocorrido um tratamento idiosincrático, né? Então, um tratamento que daria maior relevância a alguns fatos em relação a outros, né? Então, de certa forma, se buscaria uma isenção, né, nesse tratamento dado né, sobre as informações, enfim, pelo jornalista. E aí eu acho que o terceiro, né, hoje, considerando o contexto contemporâneo, é o principal, né, que é organizar temporal e espacialmente o trabalho de modo que os acontecimentos noticiáveis possam afluir e ser trabalhados de uma forma planificada. É aquilo que eu costumo citar em relação aos portais, né, a como os grandes veículos até se adaptaram às novas tecnologias e às redes sociais, etc., né, que é o pegar as páginas, os aplicativos dos veículos, né, como por exemplo a Folha de São Paulo, é o jornal de maior circulação no impresso no Brasil, mas tem seu aplicativo hoje, né, a pessoa assina e folheia no computador ou olha as notícias no aplicativo,
mas é um jornal de circulação nacional, que claro tem como foco principal São Paulo, mas também abrange assuntos de todo o país. Tem muitos colunistas, mas não é algo infinito, né? Como eu costumo dizer, tem uma organização, então é um espaço grande de tempo e de espaço geográfico que um veículo nacional acaba trabalhando, que ainda tem as editorias internacionais, mas tem que se organizar aquilo, então não dá para cada dia ser de um jeito. Então, se tem as rotinas de produção, se o editor de internacional de um grande veículo vier falar com vocês, eles vão relatar como que é o dia a dia, né? Alguns dos livros esses que falam mais em relação até a produção de notícia, aqueles livros mais manuais que vocês veem no início do curso, né, como o da Ana Estela de Souza Pinto, que é jornalismo diário, do Ricardo Nobla, a arte de fazer um jornal diário, etc. Vai falar das rotinas mesmo, né, a hora que chega, o jornalista de tal função chega a tal hora, acompanha, checa o que está sendo noticiado nos outros sites, vê o que poderia ser tratado e não está sendo tratado, olha os releases, checa as fontes, checa os e-mails, sugestões de pauta, comentários nas redes sociais, etc. Então se tenta se organizar uma confusão toda, que é o dia a dia, né, que é o cotidiano da sociedade. Então o jornalismo em si, a redação tem que tentar, né, tem uma rotina de produção. Então o fazer notícia semelhante até vai colocar uma rotina industrial sistematizada, né, com rotinas mesmo, né? Então vai de certa forma contra aquele imaginário popular, né, do jornalista, e tanto é que muitos personagens de desenhos e de filmes no cinema são jornalistas, né, e são super-heróis. O Homem-Aranha é fotógrafo, o Superman é jornalista, né? Então se tem esse imaginário, né, de algo baseado no imprevisível, né? Quando na verdade não. Inclusive quando acontece o imprevisível os veículos já estão prontos para cobrir esse imprevisível, porque, né, grandes acontecimentos e desde acidentes e a própria pandemia, né, mas tivemos 11 de setembro, tivemos acidente com o avião da Chapecoense aqui no Brasil, acontecem, né, mas quando acontecem, né, os veículos já estão organizados já para fazer essa cobertura desses fatos grandes, né? Então, e quando não se tem nada, né, imprevisível que ninguém imaginava, quando vai se seguindo aquela pauta que se imagina como é o momento agora, se tinha lá a questão de 7 de setembro, todo mundo já estava sabendo, foi feito o acompanhamento, agora seguiu. Então, nesse caso, é feita a cobertura já, uma cobertura que já está, já em termos de organização das redações, ela já é programada, quem vai cobrir o quê, quem vai estar em Brasília, quem vai estar em São Paulo, quem vai estar no Rio, quem vai estar em Porto Alegre, em Salvador, etc. Então, é organizado toda essa cobertura do que, a princípio, olhando de fora, parece caótico, né? Então também vai prever que o jornalista é ativo na construção da realidade. E aí vai falar daquilo que a gente falou, dessa autonomia que é condicionada, né? Porque o jornalista, ele está numa situação de submissão tanto a um planejamento produtivo quanto à organização, né? Então aquela situação que a gente já citou exemplos, né, em outros vídeos, em outras aulas, como por exemplo acontece muitas vezes em cidades menores principalmente, né, do prefeito que é dono do veículo, né? Então o jornalista está lá trabalhando e um leitor pode ligar e reclamar sei lá, desde uma rua esburacada, e aí o jornalista pode querer fazer essa matéria, mas não necessariamente ela vai ser publicada, ou se for, vai ser num sentido provavelmente de dizer a versão da prefeitura, etc., né? Mais nesse sentido. Então é um poder, uma autonomia, né? Que ela é condicionada a vários fatores, né? Dentre eles, como já comentei, a cultura profissional, a questão organizacional, então vai depender da empresa, né, com quem ele vai estar trabalhando, e às vezes situações
corriqueiras e que também se relacionam com a cultura profissional, como, por exemplo, se fala muito, se vocês pegarem os livros sobre jornalismo político e econômico, por exemplo, cultivo às fontes, né? E também na área de segurança pública isso acontece muito, que é o cultivo às fontes. Então, às vezes o jornalista ele tende a, às vezes a até em casos de denúncias, né, às vezes ser muito mais cuidadoso para abordar determinados fatos que envolvam determinadas fontes, com medo de perder a fonte, né? Então imaginem uma denúncia contra uma autoridade na área de segurança e o jornalista que faz polícia, que fala todo dia com essa fonte, ele vai se questionar, né? Se ele vai publicar tudo que chegou até ele, né? Ou se ele vai... Claro, ele tem que ouvir todos os lados, mas às vezes se tem esse medo, né, de se abordar determinados assuntos ou o foco que for dado a determinados assuntos, ele possa perder a fonte dele. Isso acontece muito no jornalismo especializado, no futebol, por exemplo, né? Então acontece muito do técnico brigar com o repórter, ou às vezes acontece o seguinte, né, como eu falei, eu fiz o estágio na Gaúcha em 2007 no esporte e a gente via isso, né? Às vezes até do repórter falar, pô, o cara fala lá do estúdio e a gente depois tá indo dar cara a tapa no estádio, porque o comentarista, no caso que podia ser um ex-repórter, ia lá e criticava o técnico sem dó nem piedade, e o repórter é o cara que ia dar a cara no clube, que daí os caras dentro do clube iam cobrar, e às vezes o técnico não ia querer falar com o repórter do veículo X porque criticaram ele na emissora. Então são coisas que acontecem, né? Essas brigas também agora em relação à política de veículos, né? Então às vezes, né, acontece, né? Essa relação conturbada com as fontes, né? Então é uma autonomia condicionada, essa autonomia do jornalista, porque tem o veículo, tem os colegas, tem a estrutura hierárquica dentro do próprio veículo, né? Então há uma série de fatores, né? Outros conceitos, então, né, que ainda estão, né, sempre, né, no caso desse vídeo a gente está falando do newsmaking, a distorção inconsciente, né, que vai estar vinculada a essa rotina de produção e aos valores compartilhados com os colegas e interiorizados pela cultura profissional. O Fausto Wolff, que foi um jornalista ativo nos anos 60, 70, trabalhou no Pasquim, escreveu, né, tem a Imprensa Livre do Fausto Wolff, que é um livro que traz uma coletânea de textos deles. O Gay Talese, nos Estados Unidos, tem uma participação dele no Roda Viva em 2009, em que ele comenta isso também, que vai falar dessa cultura profissional, né? O Gay Talese falou que a partir do momento que os jornalistas americanos passaram a dividir mesa nos restaurantes com as autoridades, se mudou, né? Ele falando em relação ao jornalismo praticado mais nos anos 60 e 70, em que o jornalista era o cara que estava do lado de fora, né, dos restaurantes chiques, e a partir do momento em que eles começaram a partilhar esse ambiente, eles de ter esse comprometimento muitas vezes maior com a fonte do que com o público. Ele faz essa crítica, e o Fausto Wolff inclusive chega a falar dos jornalistas da virada do início do século XXI como poodle de madame, né, ou office boys dos poderosos, né? Quer dizer, o garoto de recados. Então eles fazem essas críticas, né, e que são pertinentes, porque realmente a gente vê muitas vezes o jornalista falando de maneira mais direta, como se fosse com o rabo preso, né, com as fontes. E foi isso que o Hunter Thompson fez no jornalismo gonzo, como a gente vai ver quando falar sobre a parresia, que ele perdia muitas fontes, mas ele escrevia, né, ele fazia uso da fala franca dele nas reportagens, inclusive nas reportagens políticas, né? Então é algo que é difícil, né, é complicado, é raro inclusive, mas é possível, né? Então são essas relações aí, dessas distorções inconscientes que vai chamar, né, que o jornalista, às vezes, justamente isso que eu falei, às vezes para não perder a fonte ou para não desagradar o patrocinador, né? Às vezes uma grande empresa, teve no caso aqui uma emissora de rádio no Rio Grande do Sul, que uma grande rede de lojas
os participantes de um programa opinativo de rádio tinham, enfim, mais liberdade para falar sobre determinados assuntos, e a partir do momento que entrou aquela grande rede de lojas como patrocinador e o proprietário dessa rede tinha posições políticas muito fortes, os participantes, a gente, né, como ouvinte, né, e nós sendo da área, percebemos isso muito claramente, como, e aí rende pesquisa, por exemplo, renderia um artigo, como eles mudaram a linha, né, do discurso, né, como mudou muito, 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 muito. Mas, enfim. Então tem uma definição muito boa aqui do Felipe Pena, né, em relação à teoria do newsmaking, na página 130, que ele vai colocar: diante da imprevisibilidade dos acontecimentos, as empresas jornalísticas precisam colocar ordem no tempo e no espaço. Para isso, estabelecem determinadas práticas unificadas na produção de notícias. É dessas práticas que se ocupa a teoria do newsmaking, né? Então, nessa frase, eu acho que ele conseguiu resumir bem o que é a teoria do newsmaking, né? Que é essa preocupação, essa pesquisa feita sobre as práticas e os métodos, né, dessas práticas na produção da notícia. Então, pode ser a parte de texto, pode ser questão de fonte, pode ser questão de critério de noticiabilidade, como eu falei. Por isso que eu falei lá no início que o newsmaking, de certa forma, é uma teoria guarda-chuva, né? Porque cabe muita coisa embaixo, assim, dá para pegar, dialogar com outras teorias. A noticiabilidade é negociada por repórteres, editores, diretores e outros atores do processo produtivo da redação. Então, existe também a questão da hierarquia, mas a gente vai ver mais na teoria organizacional. E aí a Tuchman vai colocar a tipificação das matérias, seria uma categorização. Aí aquela coisa dos nomes que eu já falei, que mudam conforme o autor, etc. Ela vai chamar então como as matérias, as reportagens, as notícias como duras, né, que seriam aquelas factuais, perecíveis, né, aquela que algo que aconteceu hoje, daqui uma semana ninguém mais vai lembrar, quer dizer, algo bem factual mesmo. As leves, que não perdem atualidade, que também costumam dizer nas redações matérias que pode se guardar na gaveta, porque às vezes acontece muito no impresso, né? Entra um anúncio, né? Se tira uma matéria que se publicar a semana que vem não vai ter problema, que são aquelas com uma pauta mais atemporal, né? Ou só vai se atualizar alguns dados que não vai comprometer o todo, enfim. As súbitas, sem previsão, né? Então, acidentes, enfim, enchentes, algo que, né, não se podia prever, que aconteceu, né? Em desenvolvimento, fatos que vão acontecendo, se desdobrando, mas que se relacionam com as súbitas, né? Então, começa como súbito, mas tem um acompanhamento. Então, sequestros, às vezes escândalo de corrupção, ou outros escândalos, enfim, crimes, né? Se tem um acompanhamento, mas não era algo agendado. As agendadas, a Tuchman vai chamar de em sequência, que aí sim são esses fatos pré-programados. Votação de projeto em Câmara de Vereador, de deputados, eventos esportivos, Olimpíadas, Copa do Mundo, Campeonato Brasileiro, etc. São esses chamados matérias em sequência, porque é feito esse acompanhamento de algo que já estava previsto. E aí, para finalizar, 6 forças ou ações apontadas pelo outro autor português, o Jorge Pedro Sousa, mas ele deixa claro que ele pegou isso a partir do Michael Schudson, que tem aquele livrinho daquela coleção da capa vermelha que eu mostrei para vocês num dos vídeos anteriores, e o Schumacher e Rees, né? Então, a partir desses autores, ele fez essa sistematização, que ele vai prever 6 forças, então, que vão interferir na produção da notícia, né? Ação pessoal, que resulta parcialmente das pessoas e suas intenções. Então, o fato do jornalista ser alguém também que tem sua história, que nasceu num determinado lugar, teve uma determinada formação dentro da família, da escola, depois da universidade, né? Vai levar isso. O Caco Barcelos fala muito da biografia dele, no trabalho dele, por exemplo, um exemplo, só para citar para vocês. Ele foi taxista, Fausto Wolff também, né? Enfim, todos os jornalistas têm a sua própria história, são pessoas, né, antes de tudo. Ação social, que é o fruto das dinâmicas, dos constrangimentos do sistema social, né? Então também o jornalista e o veículo estão inseridos dentro de uma sociedade.
A ação ideológica, que é em relação à origem, né, nas forças de interesse das notícias, das abordagens, dos enquadramentos. A ação cultural, né, também vai estar inserido num sistema cultural de uma determinada população. O meio físico, que aí é os dispositivos tecnológicos mesmo, hoje, né, isso muda muito rapidamente, celular, smartphone, etc. E ação histórica, que tudo isso vai estar dentro de um contexto histórico. Quer dizer, essas outras 5 forças vão estar dentro de um contexto histórico. Então, em síntese, é isso. Tem mais o texto aí para vocês aprofundarem mais a teoria do newsmaking. Qualquer dúvida sempre podem me escrever também, tá bom? Um abraço e fiquem bem.